Nesse vídeo eu quero te mostrar uma maneira muito legal de se usar a ferramenta Parede Cortina para se criar um deck paramétrico, onde você vai colocar espaçamentos, criar degraus, caso precise, tá? E tudo com uma única ferramenta e uma única aplicação. É claro que ela é um pouco pesada muitas vezes, mas você pode usar o OVM, né, para diminuir a quantidade de polígonos no visual do 3D. Tem várias maneiras de a gente trabalhar com essa ferramenta. Nesse caso aqui eu vou apresentar para vocês tanto uma configuração dela, então a gente vai entrar nas definições de uma parede cortina e deixar ela pronta para usar como um deck, e também a aplicação dela vai ser diferente. A gente vai aplicar ela nesse projeto, que é um projeto que eu já mostrei anteriormente, tá? É o projeto do escritório Allboard, é um mirante barra sala de aula, tá bom? E como eu já mostrei outros elementos dele aqui, eu vou mostrar também esse deck, que ele é bem interessante. E se você já gostou desse assunto, se você já está animado em aprender mais sobre a ferramenta Parede Cortina, não esquece de deixar um like e também se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como esse, tá bom? Então vamos para o vídeo. Eu tenho aqui já o deck modelado, tá? Ele foi modelado de forma paramétrica com a ferramenta Parede Cortina. Veja que ele já tem os espaçamentos corretos aqui, já tem a régua, já tem as dimensões que eu quero. E se eu quiser modificar as dimensões dessas réguas, basta eu clicar nela aqui, tá? Veja que ela está inteira aqui, ó. Inclusive o degrau aqui, inclusive esse banquinho aqui, é uma única parede cortina, tá? Eu vou entrar nas definições e vou modificar aqui, ó. Em esquema, eu vou colocar 50 aqui, tá? Vou botar 50 e vou dar um OK. Percebeu que aumentou aqui? Olha só, então eu consigo, de uma forma bem rápida, modificar inteirinho esse deck. Então eu vou mostrar agora como a gente vai fazer para definir uma parede cortina como essa, tá bom? Deixar ela desse jeito. E também, mais para frente, ainda nesse vídeo, eu vou mostrar como inserir dessa forma aqui, tá bom? Muita gente acha que parede cortina é só um elemento vertical, né? Um plano vertical. Mas a gente consegue deixar ele na horizontal ou até mesmo em qualquer outro ângulo, tá? Inclusive a gente pode aplicar ele já dessa forma. Esse deck aqui eu apliquei ele a partir de um corte, tá? Então fui lá no corte, bem aqui no meio, fui lá definir o perfil dele e depois eu defini o contorno, tá? Mas vamos lá, eu vou abrir um novo arquivo aqui e começar do zero a partir do template padrão brasileiro e da parede cortina default, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é aqui na caixa de ferramentas selecionar a ferramenta parede cortina. Depois vir aqui em diálogo de definições aqui em cima, tá? O atalho é Ctrl T. Eu quero mostrar para vocês um pouco da estrutura das definições. Olha só. Veja que aqui nessa caixa lateral aqui, nós temos algumas seções, tá? Do esquema. Então aqui é o esquema da parede cortina, seus afastamentos, né? Os seus formatos, né? Aqui temos as estruturas. Então a gente consegue ter uma lista grande de estruturas aqui para cada parte dessa parede cortina. E aqui os painéis. Também temos junções e acessórios, mas nessa aula eu quero mostrar mais essas três aqui para a gente fazer essa definição do deck, tá bom? Veja que aqui nessa seção principal a gente tem as definições de posicionamento, né? A gente consegue definir qual é o piso de origem, a espessura, a gente consegue definir aqui o deslocamento do eixo do painel, ou então em relação a outra referência aqui, tá? Vamos começar aqui em esquema. O esquema, olha só, dessa parede cortina default, ela é dessa forma. Tá vendo que tem alguns tipos de painéis aqui, tem uma estrutura aqui, né? Tem um montante, tem um espaçamento diferente aqui, né? Do A para o B. Tudo isso aqui, ó, eu consigo limpar e começar um do zero, clicando nesse X aqui em cima. Vou clicar para ele limpar, tá bom? Ele fica um quadrado um por um, sem nenhum painel, sem nenhuma estrutura. Mas antes de começar a inserir estruturas aqui, eu quero modificar a própria estrutura, tá? Eu venho aqui, ou acrescentar e criar novas estruturas, né? Então eu venho aqui, ó, tá vendo que tem montante e travessa? Esses dois eu posso até remover, tá? Vou remover esses dois e vou criar um novo aqui que vai chamar régua deck, tá bom? Então eu venho em adicionar e vou colocar aqui, régua deck. Aqui embaixo a gente tem alguns tipos de perfis que a gente pode utilizar. Então, por definição, ele já tem esse perfil integrado, mas a gente tem o perfil comum também, tem o diagonal, pele de vidro,
cada um com suas características, tá? Então você vai ver qual é o tipo de perfil que você quer e qual é o perfil mais adequado que tem nessa lista aqui, tá bom? Vou pegar esse perfil integrado, que a gente consegue controlar a distância em relação ao eixo do painel, tá bom? E aí assim a gente consegue controlar até o posicionamento dele. Vamos lá, então eu selecionei esse aqui. E aqui ó, em cima eu posso definir qual é a largura dessa régua. Essa parte de cima aqui é a face desse perfil. Então eu vou definir com 12 centímetros, por exemplo. A espessura dessa régua eu vou colocar com 2 centímetros. E aqui eu quero posicionar ela no centro. Aqui eu vou deixar 0 também, nos dois casos aqui. 0 e 0. Então veja que aqui ele já criou uma pré-visualização do nosso perfil. Então é isso aí. Eu vou vir agora em esquema, vou clicar aqui ó, nesse desenho do nosso esquema, aqui, ó, vou clicar em qual é a linha que eu quero substituir pelo perfil que eu estou selecionando. Tá? Cliquei nessa linha, ele vai ficar verdinho aqui. Eu venho aqui embaixo ó, e vou escolher qual é o perfil que eu vou utilizar, né? Qual é a estrutura que eu vou utilizar. Então, nesse caso, eu vou usar régua deck. Veja que aqui ó, ficou um espaçamento muito grande, tá? De 1 metro. Eu vou diminuir para 10 centímetros. E aí ficou isso aqui, tá? Aqui ó, nós temos 3 tipos de divisões. Tamanhos fixos, melhor divisão, que ele vai recalcular dependendo do tamanho que a gente faça essa parede de cortina. E tem o número de divisões. No nosso caso aqui, a gente vai colocar número de divisões aqui embaixo para definir uma altura contínua, tá? E não ter nenhuma divisão. Se a gente quiser aprimorar esse desenho, a gente consegue colocar divisões para definir painéis ou réguas de um tamanho determinado. Mas para esse nosso estudo aqui, vamos deixar desse jeito, tá bom? E é isso, tá? Eu vou dar um OK. E agora tem um detalhe, para a gente inserir esse deck na horizontal, a gente vai modificar aqui o método de geometria. Vamos colocar aqui ó, em moldura. E agora basta eu desenhar essa moldura desse deck, tá? Pronto. O que aconteceu aqui? Vamos ver qual é o problema que aconteceu. Tá vazio aqui, né? Vamos entrar nas definições para ver o que houve. Veja que aqui, ó, em cima também está número de divisões. Mas a gente não quer desse jeito, a gente quer fazer uma divisão fixa para a distância de uma régua para outra ficar igual, tá? Então vamos botar aqui tamanhos fixos e vou definir aqui 20. Ó, tá vendo que ele criou agora esse contínuo aqui? Ainda tem esse contorno, a gente pode tirar facilmente entrando nas definições e vindo aqui em estruturas, moldura e vamos deixar aqui invisível, tá? Vou botar 0 aqui para ter 0 de afastamento em relação à linha de referência da moldura, tá? Vou dar um OK e pronto. Ainda tem um afastamento aqui, tem alguns detalhes que a gente precisa ver, mas antes de mexer em qualquer coisa aqui, eu quero mostrar uma limitação nesse método. Se a gente usar a estrutura para fazer o deck, se a gente modificar aqui o contorno, por exemplo, eu vou vir em editar, moldura, e vou modificar aqui um ponto, ó, vou trazer ele para baixo. Trazer ele para baixo. Vou fazer ele inclinado aqui, ó. Olha o que acontece. Tá vendo aqui? Ele não cria aqui uma angulação correta nessa estrutura. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente pode fazer essas réguas, ao invés de usar a estrutura, a gente vai usar o próprio painel. E a gente vai usar uma estrutura para criar o afastamento de um painel para o outro. Tá? Essa é a dica que muita gente acaba não percebendo que dá para fazer, mas a gente pode usar um painel sem problema nenhum, tá bom? O que vai afetar vai ser lá na frente, quando a gente for tentar extrair informações. As informações que a gente vai obter são um pouco diferentes, mas a gente consegue, por exemplo, extrair o comprimento, largura e tudo mais, tá? Sem problema nenhum. Vamos lá. Eu vou entrar aqui nas definições dessa mesma parede de cortina, tá? Ctrl T, o atalho. E ao invés de ter uma estrutura de régua, eu vou colocar uma estrutura também, tá? Adicionar aqui e vou chamar ela de espaçamento, tá bom? Espaçamento. Esse espaçamento eu vou deixar ele invisível, então eu posso selecionar aqui o tipo, né? Botar invisível. E vou colocar aqui a metade do espaço que eu quero. Então, se eu quero 1,5 cm, que é grande, mas no nosso caso, daquele projeto, ele é mais espaçado mesmo, eu vou botar aqui a metade, então 75. 0,75. Beleza? Ele vai mostrar 1 aqui, mas ele está o 75 ali. E agora eu vou substituir
essa estrutura lá no esquema, tá? Vou selecionar esquema aqui do lado, vou selecionar a estrutura que eu tinha e vou substituir por espaçamento. Pronto. E agora no painel, eu venho aqui em painel e vou definir régua. Eu vou só mudar, vou criar, adicionar aqui, ó, eu vou chamar ele de régua. Régua deck. Ok. E o que vai ser isso aqui? Vai ser um painel embutido, tá? Tem alguns tipos de painéis também aqui. Eu vou definir um material de madeira, tá? Eu já vou colocar aqui uma sobreposição de uma madeira aqui, deixa eu ver, madeira nogueira horizontal. Beleza? Agora vamos lá em esquema. Vou selecionar aqui, aqui, régua deck. Pronto. O espaçamento agora, na verdade o painel, ao invés de ser vazio, ele tem ali um deck, tá bom? Então a gente só inverteu os papéis aqui. Vamos agora só modificar aqui também, ó. Eu vou botar essa altura aqui curtinha. Para quê? Para aumentar a nossa visualização aqui na prévia, tá? Então aqui nessa prévia ela vai ficar um pouco maior se eu diminuir. Para eu ter mais controle aqui de modificar os tamanhos. Então aqui está 20 centímetros, eu vou colocar 15. Ok? Vou dar um ok. Vamos ver o que vai acontecer. E olha só que interessante. Olha o tipo de corte que é feito aqui no lado. E se eu modificar qualquer contorno aqui, ele vai entender que é para ser feito um corte aqui, tá? E isso a gente precisa, se a gente quiser fazer um contorno diferenciado, tá? Naquele caso, daquele projeto, esse projeto aqui, né? Nesse caso desse projeto, ele tem essas curvas, esses cortes. Então, para cortar, por exemplo, um painel aqui no meio, tem que ser painel. Ou cortar uma régua no meio, como aqui, ó, tem que ser painel. Estrutura não funciona, tá bom? Eu vou botar pro lado esse deck aqui. Botar aqui, ó, ele a 10 metros de distância. Eu vou aproveitar e vou mostrar uma outra forma de salvar um favorito, tá? Olha só, se eu entrar aqui em janela, paletas e favoritos, nós temos aqui, né, nossa paleta de favoritos. Eu posso simplesmente acessar uma pasta que eu tenho aqui, tá? No meu template ele tá bem completinho, aqui tem bastante coisa. Mas, ó, por exemplo, aqui, tá? Eu tenho vários painéis aqui, ripas. Eu posso simplesmente selecionar a minha parede de cortina ali, que é o deck, né? E vir aqui embaixo, ó, tá? Eu vou selecionar ele aqui e vou botar o nome. Então, vou chamar ele de deck projeto ao board. Ok. Ele já colocou dentro da pasta que eu quero, beleza? Agora, como é que eu vou modelar aqui? Vamos lá, vou até deletar isso aqui. Vamos lá, quero modelar ele nessa estrutura. Eu vou entrar aqui na minha planta, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Eu tenho um corte bem aqui, ó, bem no meio. Vou entrar nesse corte. Agora a gente já pode desenhar o nosso deck, né? Vou usar aqui o favorito que a gente acabou de criar. E no método de geometria vamos usar o encadeado, tá bom? Que é esse aqui. Uma das formas é a gente pegar e já desenhar o perfil aqui, tá? Então eu posso já sair desenhando aqui, tá? Eu vou desenhando ele aqui, tá? E continuar ele. Nós vamos ter aqui algumas formas de inserir essa parede de cortina, tá? Essa primeira forma aqui, ela vai dar um afastamento em relação ao plano de corte, tá? Essa aqui é 0 de afastamento ao plano de corte, ela insere para frente do corte. E essa terceira aqui, ela vai inserir no centro do corte. O que isso significa? Que tanto para frente quanto para trás, ele vai colocar uma equidistância, né, entre elas, e o total vai ser 9 metros, que é o que está aqui. Tá bom? Então eu vou colocar. Eu quero mostrar uma coisa antes de fazer ela inteira. Quero mostrar a consequência de a gente já de cara colocar o desenho aqui, né, esses perfis. Se eu vier aqui, quando eu for definir agora a moldura, né, definir o contorno dessa parede de cortina, eu vou ter que fazer por partes. Tá? Cada uma delas aqui é uma seção. Ó. Então eu vou ter que pegar, por exemplo, essa parte, afastar esta, depois essa outra parte, afastar esta, depois essa outra parte e assim por diante, sabe? Então eu vou ter que fazer isso aqui, aqui, repetidas vezes. Como é que a gente corta esse caminho? Vamos lá. Eu vou voltar lá no nosso corte
E ao invés de desenhar o perfil por primeiro, eu vou desenhar uma linha reta aqui, tá bom? Então vou selecionar de novo o favorito e vou desenhar uma linha reta aqui, ó, daqui até o outro lado. Beleza? Vou fechar aqui e eu vou usar as mesmas definições que eu usei na última modelagem ali, tá? 9 metros e dividindo, né, para os dois lados. Colocar. E olha só, vai ficar uma linha reta aqui. Se eu for para a planta agora, ele vai estar esse quadradão aqui, tá bom? Agora fica muito mais fácil se eu selecionar isso aqui, editar, esconder aqui, né, painel, moldura, junção e deixar apenas esquema grelha habilitado. Posso clicar aqui na aresta, ó, ele vai ficar verdinho, tá vendo? E agora com a aresta verde eu consigo delimitar essa moldura, tá bom? Esse contorno. Vamos lá. Vou primeiro clicar aqui, vou criar um novo vértice. Tá? Eu posso selecionar aqui o Shift, correr para cá e clicar aqui uma referência, ó. Ele criou um novo vértice aqui, tá? Eu posso clicar agora nesse vértice, afastar esta e trazer até aqui, ó. Deixa eu ver até onde que é. É, até aqui, ó. Aqui. Legal? E isso eu vou fazer com os demais também. Vou clicar aqui, vou jogar até aqui e vou puxar para cá. Então tá pronto, ó. Já defini aqui o contorno. Vamos ver de novo no 3D. Ó. Então ele tá plano aqui, mas ele já tá com o nosso contorno correto. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou voltar lá no corte e definir esse perfil, tá bom? Vamos lá. Voltar aqui no corte. Agora, olha só. Eu vou sair da edição, vou clicar na parede cortina e veja que tem essa linha mais azulada aqui, tá? Essa linha é a linha de referência da parede cortina. E agora eu consigo trabalhar ela, tá? O que eu vou fazer? Eu vou clicar nela e vou... Tá vendo que aparece aqui, ó? Inserir novo vértice? Eu vou inserir novos vértices. Então, vou clicar aqui. Legal? Então, primeiro eu determinei o contorno, depois eu mexi nesse perfil. Vamos ver como é que está no 3D? Olha lá. Ainda ficou uma falhazinha aqui, né? Mas a gente pode resolver rapidamente aqui no próprio 3D, ó. Vou selecionar editar. Vou selecionar aqui o contorno. E agora eu posso pegar essa aresta aqui, ó, e jogar ela para lá. Até aqui, né? Opa, foi muito. Vamos voltar. Então, estou pegando a partir do próprio 3D aqui, tá? Eu vou clicar nessa aresta e vou jogar até aqui, ó, alinhado, tá? Então, assim, às vezes a gente vai precisar mexer no 3D e às vezes no 2D, tá? Você tem que ver o que é mais fácil. Se eu for tentar fazer isso aqui no 2D, eu só vou ter uma linha assim, ó. E aí eu não vou conseguir. Então, eu tenho que vir no próprio 3D para resolver essa aresta aqui, tá? Isso aqui é um detalhe só que a gente precisa resolver. E terminando isso aqui, fechou, tá? Vamos fazer isso nos outros também. Para cá também. E aqui a mesma coisa. Pronto. Então tá aí, se você tiver um favorito, isso aqui não fica tão difícil de fazer, né? Basta você inserir e delimitar, né, a geometria. Olha que legal que ficou, tá? Vamos dizer ainda que eu tenho que fazer alguns ajustes, tá? Então tô vendo agora aqui, ó, que ficou um pouco deslocado. Eu acabei não cuidando muito bem. Mas eu posso de novo selecionar aqui no próprio 3D, vir em editar e desabilitar os outros componentes aqui da parede cortina e deixar apenas o contorno. Agora eu venho aqui e faço a mesma coisa que eu estava fazendo em planta lá, né? Ajusto a aresta até esse limite e aí vou ajustando, né? Isso pode pesar um pouco, tá? Depende muito do seu computador. Se ele for um computador médio, assim, o que eu estou fazendo aqui vai funcionar bem, tá? Meu computador não é muito potente, tá? E funciona bem, tá bom? Então tá aí, olha só que legal. Fechou? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo.
Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal se você quiser receber mais conteúdos como esse aqui, tá bom? E ativa as notificações para você ser lembrado quando a gente for publicar um novo vídeo. Se você quiser seguir a gente também no Instagram, o meu Instagram é Peterson Silvestre e o Instagram do Lucas é bacelar.lucas. Até a próxima, tchau!